iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods. Esses são só alguns dos produtos que a Apple oferece por uma pequena bagatela de milhares de reais. Mas, por tanto dinheiro, o que eles têm de diferente e por que eles são tão caros? É o que a gente vai comentar agora nesse vídeo. Oi gente, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a Apple e como tem sido a minha experiência usando alguns produtos da empresa nos últimos 6 meses. É quase como um vídeo de ostentação, por assim dizer. Afinal, se a gente for somar o quanto de dinheiro tudo isso aqui custa, o valor ele passa tranquilamente a casa dos 20 mil reais. É muita grana, né? Eu que sempre fui um usuário modesto, para não dizer pobrinho, eu nunca imaginei que eu seguraria um smartphone de 10 mil reais ou usaria fones de ouvido de mais de R$ 1.500 por mais de um dia. E é por isso que eu estou aqui para contar a minha experiência, como é que foi a minha experiência pessoal ao longo desses últimos meses. Também pesou um pouco o fato de eu sempre ter usado o Android, então eu vou contar para vocês um pouco de como foi essa transição do robozinho verde para o iOS. Aproveite e já dá o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e, claro, ative o sininho, porque daí você recebe notificação toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Fechou? Então vem comigo! Então, já que a gente começou esse vídeo falando de ostentação e dos preços dos produtos da Apple, vamos falar logo de cara sobre o quanto esses produtos são bastante caros aqui no Brasil. Na verdade, não tem muito o que falar, porque não é segredo para ninguém que os dispositivos da Apple eles têm um custo bem mais elevado que os aparelhos da concorrência. Todo ano sai pelo menos uns 2, 3 relatórios que mostram o Brasil como um dos países mais caros do mundo para se ter um iPhone, um iPad, um MacBook e por aí vai. Então quem opta por comprar, ou melhor dizendo, investir em um desses produtos, sabe muito bem no que está se metendo. Tem também uma outra questão. Tudo aqui no Brasil sempre foi, e na verdade continua sendo, né? Tudo muito caro em comparação com outras regiões do mundo. Tanto é que se você procurar por artigos sobre por que o produto X da Apple ficou tão caro, ou por que o iPhone ficou bem mais caro, o iPad, você vai começar a encontrar coisas do ano passado para cá. Porque lá fora, os preços desses produtos eram bem mais acessíveis a todos os usuários que moram em países como os Estados Unidos, por exemplo. A gente sabe que o nosso país ele tem uma tributação muito perversa e às vezes ainda rola um espanto em saber que um telefone celular pode custar até 10 mil reais. Mas tá, só para listar o que eu venho testando aí nos últimos meses é o seguinte, começando pelo item mais barato. Lembrando que os preços, junto com algumas especificações como capacidade de armazenamento e suporte ao Wi-Fi e ao GPS, eles vão aparecer aí na tela enquanto eu vou falando para vocês. Então vamos lá. Tem uma pulseira da Nike para Apple Watch, um Smart Cover para iPad Air, que foi o iPad lançado agora em maio desse ano. Tem uma case de couro para o iPhone XS Max, que é o modelo que eu estou usando. A Smart Battery Case também para o iPhone XS Max. Os AirPods de segunda geração, que foram lançados também em meados desse ano. Um Apple Watch Series 4, um iPad Air de 2019 e um iPhone XS Max. Cara, agora falando sério, R$400 numa capinha de celular e olha o estado que ela já tá, toda, enfim, desgastada com o tempo e olha que não tem nem 6 meses que eu tirei ela da caixa. A mesma coisa eu posso dizer, da case carregadora dos AirPods de segunda geração. Na parte interna ela tá toda suja, mas meu ouvido é limpinho, tá? E aqui na parte externa, dá para perceber que existem vários riscos pelo fato de eu ter colocado dentro da mochila, perto de chaves. No meu review do iPhone XS Max, que se você ainda não assistiu, a gente vai deixar o link na descrição e também no cardzinho que fica aqui em cima. Bom, no meu review do iPhone, eu contei que eu ainda fico um pouco apreensivo em tirar ele do bolso em alguns lugares públicos, principalmente no ônibus, no metrô ou enquanto eu caminho pela rua. Claro que com o tempo essa sensação de cuidado ela vai passando, até porque o ato da gente pegar o celular para checar alguma mensagem, fazer alguma ligação, ele se torna bem comum e a gente meio que entra no piloto automático. Com os AirPods, a mesma coisa. Eu acho que o design do acessório ele é bem característico da Apple, mas alguns fones de ouvido mais baratos entregam uma experiência tão boa quanto os fones da Apple. A impressão que fica é que a cada ano que a Apple traz um novo portfólio de produtos e acessórios para o mercado, essas peças elas ficam voltadas para 2 tipos de consumidor. Aquele que pode gastar rios de dinheiro e aquele que se planeja para investir rios de dinheiro nesses produtos. Isso especialmente aqui no Brasil. Mas
calma, que a gente já chega na parte do ecossistema da Apple, que também pode ser um fator decisivo para uma parcela dos usuários. Mas calma que a gente já fala sobre isso. Enfim, toda essa discussão sobre os preços astronômicos da Apple envolve uma série de questões que lá fora até justificam a alta nos aparelhos. Por exemplo, a Apple é quem distribui e controla todas as atualizações dos sistemas operacionais que a empresa desenvolve, incluindo o iOS, o macOS e o watchOS. É diferente do Android, que tem centenas de modelos de aparelhos, sendo que cada fabricante lida de uma maneira diferente na distribuição desses updates. Tem também um movimento que a gente está acompanhando aí nos últimos anos, que é uma desaceleração nas vendas do iPhone, já que os usuários eles não trocam mais seus smartphones todos os anos. O próprio iPhone ele tem perdido espaço entre outros dispositivos mais vendidos da Apple, como os AirPods e o Apple Watch. Mas cá entre nós, né? A não ser que você queira fazer uma dívida em suaves parcelas de 24 meses, o melhor mesmo é partir para alternativas mais baratas. Até porque nem todo mundo está disposto a tirar o escorpião do bolso, né? Beleza, agora que a gente já falou sobre preço e também sobre o fato de você se esquecer que está com vários milhares de reais dentro dos bolsos, chegou a hora da gente destacar o que mais me surpreendeu durante esses meses que eu venho testando alguns dos principais aparelhos da Apple. E também o que pode servir de justificativa para você gastar ou investir tanto dinheiro nesses produtos. É o ecossistema. E aqui eu faço um comparativo. Eu sempre usei Android tanto pelo custo-benefício quanto pela plataforma em si. Então antes do iOS eu já tive um Galaxy S2 e um Galaxy S3. Mas foi com o Nexus 5 que eu falei, não, esse sim é um puta de um smartphone. Inclusive, RIP Nexus 5 porque o meu falhou há algum tempo e saudades. Mas para mim o sistema operacional é o principal fator que me leva a comprar um novo aparelho. Porque eu sempre gosto de me manter atualizado, sempre com as últimas versões dessas plataformas. Até aí beleza, eu já tinha ouvido falar que o iOS, por ser desenvolvido apenas para dispositivos da Apple, ele trazia uma experiência bem mais consistente do que no Android. Mas, de novo, o preço ele pesava bem na minha escolha de compra, não mais que o sistema operacional. Então eu fiquei 3 anos com o meu Nexus 5, RIP, saudades, e eu só comprei um iPhone, na época o 6S Plus, porque não tinha nenhuma outra opção de Android totalmente puro para compra aqui no Brasil. E importar custava, na verdade ainda custa, uma nota. Então nesses últimos meses que eu tive a oportunidade de testar não só o iPhone, mas também o Apple Watch e o iPad em conjunto com o celular, eu posso dizer que a minha experiência como usuário ela ficou mais simples do que se eu tivesse continuado no Android. Mais uma vez, eu bato na tecla dos sistemas operacionais da Apple serem bem mais consistentes. Você sabe que são softwares diferentes, rodando em dispositivos diferentes e com características únicas em cada aparelho. Só que você quase não percebe essa transição de um produto para o outro. Vou te dar um exemplo. Como tudo fica sincronizado pelo seu Apple ID, qualquer mudança ou alteração que eu fazia no Notas ou no aplicativo de fotos, automaticamente essas mudanças eram passadas em todos os dispositivos simultaneamente. Isso tudo sem que eu percebesse ou tivesse de lembrar, deixa eu salvar primeiro no iPhone para depois abrir o mesmo arquivo no iPad. E olha, embora eu não tenha usado nenhum MacBook nos últimos meses, eu sei que a experiência é exatamente a mesma que eu tive no iPhone e no iPad. Já o Apple Watch e os AirPods, eu acho que eles funcionam mais como um complemento a essa experiência. São aparelhos legais que expandem o que você costuma ver e ouvir em um iPhone, iPad ou MacBook. E por eles serem investíveis, diminuir ainda mais aquela sensação de que você está segurando algo tão caro. Olha, depois de um tempo você simplesmente esquece que o Watch está no seu pulso. Mas quanto aos AirPods, você precisa ter muito cuidado, um cuidado redobrado. Porque além de serem fáceis de perder, eles não ficam tão firmes na orelha, apesar de eu também esquecer da presença deles ali quando eu estou ouvindo minha música. É justamente esse o tipo de experiência que eu não esperava encontrar usando uma boa parte do catálogo de produtos eletrônicos da Apple. Hoje em dia os smartphones eles funcionam como uma extensão do nosso corpo. E lembra do que eu disse, de que a gente está tão automatizado a tirar o aparelho do bolso, mesmo que involuntariamente? Pois é exatamente isso. Os produtos da Apple eles podem ser caros. Muito caros, aliás, mas sem dúvida eles oferecem uma experiência surpreendente, pois tudo conversa entre si. E a galera do Android, peraí, não precisa me massacrar nos comentários não, porque é muito importante destacar que surpreendente não quer dizer a melhor experiência. O Android é um sistema operacional bastante parecido com o iOS e, ao mesmo tempo, muito diferente do iOS. São plataformas com recursos similares, mas feitas para propostas diferentes. O ecossistema da Apple precisa melhorar em coisas que no Android já existem há anos,
como por exemplo o simples fato de não poder transferir arquivos para um PC só em conectar o celular. É um incômodo enorme, né? Assim como o Android tem um longo caminho de aprimoramento em diversos fatores. A fragmentação do sistema é o principal deles. Ao mesmo tempo em que o ecossistema da Apple tem tudo isso de vantagens, seria muita canalice da minha parte dizer para você, olha, vale a pena sim gastar 10 mil reais em um iPhone, 7 mil em um iPad, 6 mil em um Apple Watch, 1.600 reais em fone de ouvido. Bom, se você tem toda essa grana e quer gastar, beleza, tudo certo, vai em frente. São produtos de elite que trazem uma configuração bem sólida e eficiente, sendo que esse ecossistema ele se mantém atualizado por 3 até 4 anos. Isso, claro, se você não decidir comprar um aparelho mais recente no meio do caminho. Mas olha, na real, sendo bem sincero com você, se você não se importa em ter um produto mais caro ou mais moderno, ou que traga toda essa sincronização de sistemas na sua conta, eu vou te dizer, com certeza vale mais a pena você apostar em alternativas mais baratas. E é isso, gente. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir aqui embaixo, assina o canal e ativa o sininho. Segue a gente também nas redes sociais, é @PCWorldBrasil. E também não deixe de comentar aqui o que você quer ver aqui no canal da PC World Brasil e, claro, o que você achou desse vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau!